Olá, tudo bem? Nessa questão, nós temos aqui uma situação onde eu tenho um raio de luz vindo do ar e ele vai incidir no meio do vidro, né? Cujo índice de refração é 1,5. Nós temos aqui 5 representações de raios de luz e nós queremos saber qual deles, né, vai ser possível de acontecer quando esse raio passa daqui para cá. Primeira coisa que a gente precisa definir, será que ele vai se aproximar ou se ele vai se afastar da normal? Para isso, a gente usa aqui a lei de Snell-Descartes. A lei de Snell-Descartes falou assim, ó, N do meio, né, o índice de refração do meio, vezes o seno do ângulo que o raio de luz faz com a reta normal nesse meio, é igual ao índice de refração do meio para onde está indo, vezes o seno do ângulo, né, que é feito do raio de luz com a normal. Então, 1 vezes seno do ângulo de incidência é igual a 1,5 vezes seno do ângulo de refração. Como isso aqui é uma igualdade, então eu posso afirmar com absoluta certeza de que o seno de I vai ter que ser maior do que o seno de R. Porque se o seno de I está multiplicando 1 e o seno de R está multiplicando 1,5, para o resultado ser o mesmo, o seno de R precisa ser menor, porque ele está multiplicando um número maior. E o seno de I precisa ser maior, porque ele está multiplicando um número menor. Por exemplo, dar um valor totalmente improvável, né? Porque o seno tem o limite de ser 1. Mas se o seno fosse 1,5, o seno de R teria que ser 1, para que a multiplicação ficasse a mesma. Isso não acontece, claro, né? Porque é um valor impossível. Mas é só um exemplo para você ver como o seno de I sempre vai ter que ser maior do que o seno de R. Logo, se o seno de I é maior do que o seno de R e o seno é proporcional ao ângulo, então o R é menor do que o I. O I é maior do que o R, ou seja, o ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração. Então, esse raio de luz ele vai se aproximar da normal. O ângulo dele com a normal vai ficar menor. Isso aqui seria uma situação mais dos metamateriais, né, que eles têm índice de refração negativo. E daí o raio de luz é refratado para o mesmo lado aqui do ângulo do raio incidente, né? Mas como a gente está trabalhando com uma refração normal, então esse raio de luz vai pelo menos na direção de propagação, continua a mesma, né? Se ele estava vindo para cá, então continua vindo para cá. Então a refração vai acontecer para esse lado. O B não é possível, né? Porque daí estaria com 90 graus. E se viesse para cá, o seno do ângulo com a normal, ó, se o B tivesse aqui, a normal tivesse aqui, o ângulo seria 0, e seno de 0 é 0. Então, a multiplicação aqui daria 0, e é impossível. Então, o B não há, o A não dá. O D seria como se não houvesse nenhum desvio, né? Daí, o ângulo de incidência seria igual ao ângulo de refração, mas como os índices são diferentes, não dá. O E seria se afastando da normal, porque esse ângulo aqui com a normal é maior do que o ângulo de incidência, e não é isso que a gente quer. A gente quer um ângulo que seja menor do que o ângulo de incidência. Por isso que tem que ser o raio C, porque ó, ele faz só esse pequeno ângulo aqui, que com certeza vai ser menor do que o ângulo de incidência, ou seja, o trajeto aqui, né, até o C vai ser o mais apropriado, porque ele vai estar se aproximando da normal. Basicamente, quando você sai de um meio menos refringente para um meio mais refringente, esse raio de luz ele vai se aproximar da normal. E quando você vai de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele vai se afastar da normal. Tá bem?